Neste vídeo vamos ver os seguintes tópicos: componentes, definição de genéricos e dois comandos que têm declarações muito semelhantes. O comando generate, que é uma cópia de comandos concorrentes, com dois esquemas de geração, e o comando loop, que é a repetição da execução de comandos sequenciais. Também tem dois esquemas de interação e os comandos de próxima e saída, e vamos ver também o tópico de laços infinitos no comando loop. Componente é uma descrição, ou seja, uma entidade, uma arquitetura, que é empregada por uma outra entidade. O uso de um componente permite a interligação de múltiplas entidades e projeto, criando um projeto com nível de hierarquia. Além disso, permite a aquisição de uma descrição externa à empresa que está realizando o projeto, na forma de uma propriedade intelectual. A declaração de componente é o primeiro passo para a utilização de um componente. E a forma é muito semelhante a uma declaração de entidade. Nós temos a palavra reservada componente, o nome component, o nome do componente, o mapa de o porto de ligação desse componente e finaliza com a palavra reservada component. Uma vez declarado o componente, é possível fazer a solicitação do componente na arquitetura. Essa solicitação contém um identificador, um rótulo qualquer, o nome do componente e um mapa de ligações, identificando quais sinais estão ligados nesse componente. O mapa de ligações pode seguir a mesma sequência da declaração dos terminais no componente, ou então seguir uma nova sequência definida no mapa. Então, nesse caso, o sinal B1 está ligado aqui no terminal sinal B, o sinal A1 está ligado agora no terminal sinal A e o sinal C1 está ligado nesse sinal. Vamos ver o exemplo de um somador de 4 bits formado por somadores de 1 bit. Nesse quadro nós temos a descrição do somador de 1 bit, que é o componente que vai ser solicitado por uma segunda entidade. Nessa imagem temos o código completo do somador de 4 bits, empregando a entidade vista na imagem anterior na forma de componente. Na região de declaração da arquitetura, temos a declaração do componente e também temos a declaração do sinal V, que é um vetor de 3 bits, que corresponde ao sinal de vai1 interligado entre os componentes. Após a palavra reservada begin, inicia a região de código concorrente com a solicitação de 4 componentes: componente x0, componente x1, componente x2 e o componente x3, e a respectiva interligação dos sinais para cada um dos componentes. Definição de genéricos. Genéricos são empregados para levar informações externas estáticas para a entidade de projeto e blocos. As informações podem ser, por exemplo, características de desempenho, parâmetros que definem a lei de formações de componentes, entre outros. Exemplos de declaração de genéricos. Então, aqui nós temos a declaração de um genérico com a definição de um valor inicial. Então, temos o nome, o tipo e o valor inicial. E também a declaração pode ser feita sem o valor inicial desse genérico. Nessa imagem temos o código completo de um registrador, cujo número de bits é definido por um genérico. Então, nesse ponto da declaração da entidade, nós temos a definição do genérico, nomeado n, como sendo o tipo inteiro, com o valor 3. E logo após essa declaração, ele pode ser empregado. Então, nesse ponto da declaração, nós temos o dado de entrada, que é um vetor, definido como tendo n-1 bits até 0. E o dado de saída, um vetor de bits também empregando o genérico n. Na arquitetura do registrador, nós temos um processo sensível aos sinais CK e RST. E nós observamos nesse ponto uma operação de reset assíncrona. Quando o sinal RST estiver com nível lógico alto, a saída Q recebe o valor 0 com o uso de agregado. O uso de agregados nesse ponto é interessante, pois o código permite que seja descrito registradores com tamanho qualquer de bits, dependendo do valor de genérico n.
E dessa forma, independentemente do tamanho do vetor, todos os elementos do vetor vão receber o valor zero. Comando generate. Vamos ver o esquema de geração for e o esquema de geração if. O comando generate executa uma cópia de comandos concorrentes com esses dois esquemas de geração. E ele é empregado na geração automática de circuitos regulares, circuitos que seguem uma lei de formação, como por exemplo, unidades lógicas aritméticas, somadores e multiplicadores. Esquema de geração for do comando generate. Ele inicia com a palavra reservada for. Temos um identificador, que é um índice que não necessita ser declarado. Temos depois a palavra reservada in com os limites da geração. Os limites da geração pode ser uma faixa discreta de valores, por exemplo, de 0 até 7, 23 até 0, ou então atributos que retornem uma faixa de valores, como o atributo range e o atributo reverse range. E aqui temos exemplos desse comando. A cópia de comandos no comando generate pode ser aninhada no caso de estruturas complexas. Nessa imagem temos o código completo de um somador de 3 bits, utilizando o comando generate com o esquema de geração for. E nesse exemplo vai ser empregada a solicitação de um componente. O código é muito semelhante ao somador de 4 bits visto anteriormente. Temos a arquitetura, declaração do componente, declaração do sinal interno e, finalmente, nesse ponto, o comando generate. Esse comando, então, realiza a cópia dos comandos concorrentes, que no caso é a solicitação dos componentes x0, x1 e x2. Nessa imagem podemos fazer uma comparação dos dois códigos, do somador de 4 bits visto inicialmente, onde a solicitação de cada componente é feita por declarações na região de código. No caso visto na imagem anterior, nós temos o uso do comando generate realizando essa cópia desses comandos. No caso, apenas 3 comandos são executados, 3 solicitações de componentes. Nessa imagem temos o circuito sintetizado do somador de 3 bits empregando a solicitação de componente. Podemos observar as 3 caixas, cada uma correspondendo a um dos 3 somadores solicitados. Nessa imagem temos mais um exemplo do comando generate com esquema de geração for. Nesse código, em vez de ser efetuada uma solicitação de um componente, é colocado diretamente os comandos concorrentes que implementam cada um dos somadores. Então aqui seria a primeira célula do primeiro somador, o segundo, o terceiro, só que agora estão descritos pelos comandos concorrentes. Lembrando também que a solicitação de um componente é um comando concorrente. Nesta imagem fica mais clara a comparação dos dois códigos. Então aqui temos a parte central do código visto na imagem anterior, onde temos os comandos concorrentes implementando o somador, e aqui a outra opção em que dentro do comando generate são solicitados componentes. Então o componente soma1A é solicitado 3 vezes dentro desse comando. A outra opção do comando generate é o esquema de geração if. Então, nesse caso, a cópia das declarações é controlada por uma condição e, no caso dessa condição ser verdadeira, é realizada a cópia desses comandos concorrentes. Deve-se tomar cuidado para não confundir com o comando if em regiões de código sequencial. Nós estamos aqui numa região de código concorrente e a palavra reservada if, nesse caso, controla a geração de comandos concorrentes. Nessa imagem temos mais uma opção de descrição do somador, utilizando o comando generate com o esquema de geração if. Esse código não deve ser visto como um bom exemplo para a descrição do somador. Ele visa apenas ilustrar o comando generate com o esquema de geração if. Nessa linha do código temos um comando generate com o esquema de geração for, controlando a cópia de comandos concorrentes. É realizado um primeiro teste, se esse teste for verdadeiro, é feita a solicitação de um componente, é feito um segundo teste, se verdadeiro, será feita a solicitação dos componentes dentro dessa faixa de valores,
E aqui é feito mais um outro teste. Se for verdadeiro, também será feita a solicitação desse componente. Vamos ver agora o comando loop, que é um comando sequencial. Vamos ver o esquema de iteração for, o esquema de iteração while, os comandos next, exit e laços infinitos. O comando loop permite uma repetição da execução de comandos sequenciais com dois esquemas de iteração, o for ou o while. E a aplicação dele é na geração de circuitos regulares, como somadores, como foram vistos nas imagens anteriores, e rotinas de conversão, que não necessariamente são aplicadas diretamente na síntese de um circuito. Comando loop com modo interativo for. A sintaxe é muito semelhante ao comando generate, visto anteriormente. Ele inicia com a palavra reservada for, um identificador, que é um índice que não necessita ser declarado, e em seguida temos os limites da interação. Esse limite da interação pode ser uma faixa discreta de valores, por exemplo, de 0 até 7, 23 até 0, ou atributos que retornem essas faixas de valores. E em seguida temos a palavra reservada loop. Nessa imagem temos mais um exemplo de código de um somador, só que nesse caso está sendo utilizado o comando loop com o modo interativo for. Então, observar que estamos numa região de código sequencial, temos a abertura de um processo, a lista de sensibilidade, uma variável v que vai corresponder ao vai1 interno entre os elementos do somador, e aqui temos o comando loop com o modo interativo for. Então é feita uma repetição na execução desses comandos sequenciais dentro dessa faixa de valores. Nessa imagem temos o exemplo de uma rotina de conversão utilizando o comando loop no modo interativo for. O dado de entrada é um vetor de bits e o dado da saída é um tipo inteiro. A rotina de conversão executa essas operações e o número de interações do comando loop é controlado pelo retorno do valor do atributo range de bit, no caso um vetor de bits de 4 bits. O código de conversão submetido a uma ferramenta de síntese teve um resultado interessante. Nós observamos aqui que a porta de entrada correspondente a um vetor de EBIT está ligada diretamente a uma outra porta de saída. Não é apenas uma interligação entre dois pontos, não é realizada nenhuma operação. Então, apesar do distanciamento que nós temos entre a descrição e o circuito, a ferramenta de síntese interpretou isso corretamente, apenas uma interligação entre dois pontos. Nós observamos que a operação de 2 elevado a i, uma exponencial, foi aceita pela ferramenta de síntese. No comando loop com o modo interativo while, nós temos uma condição de teste e a interação é executada enquanto a condição de teste for verdadeira. Lembrando também que estamos numa região de código sequencial e vai ter a repetição da execução dos comandos sequenciais. Então, nessa imagem nós temos o exemplo de mais um código de um somador utilizando o comando loop com o modo interativo while. Nesse ponto do código nós temos uma variável i que vai ser o controle, o índice do número de interações que vamos ter no comando loop. Então, enquanto essa condição for verdadeira, os comandos sequenciais são executados. Os comandos next e exit eles são permitidos unicamente no interior do laços, e o comando next causa o salto para o final do laço e o comando exit leva o término das operações do laço em execução. Esses comandos podem ser subordinados a uma condição utilizando a palavra reservada when. Então, nesse ponto, a saída ocorre quando essa condição for verdadeira. O identificador pode ser utilizado para indicar o laço da retomada das operações. Então, os laços eles são identificados, por exemplo, laço A e laço B. E nesse ponto, o término da interação vai ser do laço A quando essa condição for verdadeira. Nesse caso aqui, que não foi identificado, o término da interação é do laço B. Então, a retomada das interações ocorre nesse ponto, enquanto que nesse caso aqui a retomada das operações seria o final dos laços.
Esquemas de laços infinitos também são permitidos. Então, nesse caso aqui, nós temos um laço sem controle, que é sempre executado, que é equivalente a um comando while true loop, também que é sempre executado. Em ambos os casos é necessário prever um esquema para abortar a execução, por exemplo, com o comando exit. Nessa imagem temos uma outra opção do código para a rotina de conversão que foi visto em uma imagem anterior, em que está sendo utilizado aqui um laço infinito. Então nós observamos aqui que o controle, né, do término da execução é feito por um comando exit, quando atingir a variável i, atingir o tamanho do vetor. Então retorna aqui o atributo length do vetor, que é o vetor de entrada, é terminada a execução. Finalizando o vídeo, fica a sugestão de leitura adicional da solicitação direta de componentes na página 102 da primeira edição e na página 103 da segunda edição. E também mapa de genéricos na solicitação de componentes na página 104 da primeira edição e página 105 da segunda edição. Para a próxima aula, fica a sugestão da leitura das páginas 119 a 125 da primeira edição e da 121 a 127 da segunda edição. E também a sugestão da seguinte série de exercícios.